Olá galera, bem-vindos ao canal Matemática, Teoria e Prática. Eu sou o professor Denilson e na aula de hoje de análise combinatória nós vamos estudar a permutação com repetição. Se você gostou da ideia, deixe seu like antecipado. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Vamos iniciar a nossa aula? Na análise combinatória de hoje, permutação com repetição. E o que é a permutação com repetição? Acontece quando N elementos, sendo alguns repetidos, são agrupados de tal maneira que os grupos formados se diferenciam pela ordem de seus elementos. Vamos ver alguns exemplos aqui. Essa estante com livros, observe que dos 6 livros que estão aqui, 3 são azuis e 2 são amarelos. Quer dizer, se a gente levar em consideração arrumar esses 6 livros nessa estante pela cor, nós vamos ter que ter cuidado na hora de fazer a troca entre os livros que têm a mesma cor. Por exemplo, se eu trocar esse azul com esse aqui do meio, vai parecer que eu tenho o mesmo conjunto. Então, como é que a gente faz para eliminar esses conjuntos que são repetidos? Porque quando eu troco de lugar, vai parecer que é a mesma distribuição aqui pela cor. Então, mais adiante, nós vamos ver isso. Vamos ver mais um exemplo. Aqui, o estacionamento com 4 vagas. Temos 4 automóveis, sendo que 2 são da mesma cor. Então, se eu trocar esse amarelinho aqui pelo outro amarelo de lugar, vai parecer que é a mesma distribuição, o mesmo grupo que está formado aqui, na ordem. Então, nós vamos saber como vamos eliminar essas repetições. Vamos ver mais um exemplo aqui. Nós temos aqui 3 lápis de cor para distribuir num estojo com 3 espaços. Tá? Só que aqui 2 deles são da mesma cor. Então tem uma permutação aqui, só que tem elementos repetidos. E aqui nós temos 5 cartas de baralho, que nós temos que colocar assim em fila. E de quantas maneiras nós podemos ordenar ou arrumar assim em fila essas cartas de baralho? Observem que 2 delas aqui, essa penúltima e a última, elas são idênticas. Então, quantas formas eu posso arrumar, de quantas formas eu posso arrumar esse grupo? É isso que nós vamos ver mais adiante. Beleza? Vamos agora analisar algumas situações que envolvem a permutação com repetição. A primeira questão do exemplo diz o seguinte: de quantas maneiras podemos arrumar 6 livros numa estante pela cor, sabendo que 3 deles são da mesma cor? Então, se você observar aqui, tem 3 livros da cor azul. Tá? São esses só que repetem. Então, como é que nós vamos fazer aqui? Vamos imaginar que aqui na estante existem 6 espaços e eu quero alocar esses livros aqui, ou seja, arrumar, colocar em ordem. Então, o primeiro espaço da estante, eu tenho quantas opções de livro aqui para colocar? Eu vou ter 6 opções. Aí eu coloquei um aqui na primeira, quantas opções sobram para o segundo espaço? Vão sobrar 5. Se tem um aqui na primeira, outro na segunda, sobram 4 para a terceira, 3 para a quarta, 2 para a quinta e sobra somente 1 para a sexta vaga. Aí nós temos isso aqui, nós vamos pelo princípio da contagem multiplicar tudo isso aqui. Você me pergunta, mas professor, não está sendo igual ao que nós fizemos lá na permutação simples? Sim, a princípio a gente faz isso aqui. Isso aqui vai dar 720. Agora que nós vamos verificar a questão das repetições. Olha, se um elemento repete 3 vezes, qual seria a ideia? Ou seja, como é que nós faríamos aqui para calcular tirando essa diferença? Porque como eu falei lá anteriormente, se eu trocar de lugar um livro azul com um livro azul, continuo com o mesmo grupo. Então tem grupos sendo contados aqui a mais, ou seja, repetidos. Então, o que eu faço? Eu vou dividir por 3, já que 3 repetem. Mas só que tem outro detalhe. Eu posso dividir por 3. Só que esses 3, o que acontece com eles? Eles permutam entre si. Então, toda vez que você for tirar essa diferença, você divide, está correto. Mas divide pela quantidade de repetições fatorial. Porque você tem que levar em consideração que essas 3 repetições, elas permutam entre si. Então, por isso que aqui eu vou dividir por 3 fatorial. 3 fatorial é 6. Então, 720 dividido por 6 vai dar 120. Vai entender aí, galera?
Você verifica quantos elementos tem repetidos e divide pela quantidade de repetições fatorial, porque além deles serem repetidos, eles também permutam entre si. Tá ok? Vamos ver o exemplo 2. No estacionamento existem 4 vagas. Um manobrista pretende colocar 4 carros nesse estacionamento, levando em conta a sua cor. De quantas maneiras ele pode fazer isso, sabendo que 2 carros são da mesma cor? Nós temos essa situação aqui do estacionamento. 2 carros são da mesma cor, são idênticos, né? São amarelos. Então, nós vamos colocar aqui, nós temos 4 vagas, temos 4 opções de carros para a primeira, 3 para a segunda, 2 para a terceira e 1 para a quarta. Vamos multiplicar aqui. Isso aqui dá 24. Só que tem esses 2 repetidos. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos dividir essa quantidade pelo número de repetições e como elas permutam entre si, eu coloco dividido por 2 fatorial. Como 2 fatorial é igual a 2, 24 dividido por 2 vai dar 12. Então, eu vou ter aqui 12 maneiras diferentes de arrumar esses 4 carros nessa garagem. Beleza? Vamos lá verificar a fórmula da permutação com repetição. Dados n elementos, sendo que alguns são repetidos, a quantidade de grupos que podemos formar permutando esses elementos entre si pode ser calculada pela fórmula. Nós vamos fazer assim, ó. A princípio, essa fórmula parece que é complicada, né? O que está escrito aqui? Permutação, n é o número total de elementos que tem naquele grupo, e esse que está dentro do parênteses aqui em cima, alfa, beta, gama, é o número de repetições de cada elemento. Então, eu coloquei em pontinho aqui, ó, para dizer que eu não sei quantas. Podem ser 3, 4, 5, vai depender da quantidade de elementos que tem nesse grupo. Ok? Então, quantas repetições tiver, eu vou colocando aqui. Então, nós vamos pegar esse n fatorial, que é o número total de elementos, fatorial, e dividir para cada quantidade de repetição também fatorial, tudo isso aqui multiplicado. Essa é a fórmula da permutação com repetição. Vamos continuar resolvendo nossas situações problemas? Quantas maneiras diferentes podemos alocar 3 lápis de cor da figura ao lado no estojo com 3 lugares? Então, quando a gente observa aqui, temos 3 lugares no estojo, mas temos 2 lápis com a mesma cor, 2 lápis vermelhos. Então, isso aqui é uma permutação com repetição. Nós temos aqui 3, por que 3? Porque são 3 elementos ao todo. Quantas repetições ocorrem aqui? Tem um elemento que repete 2 vezes, então aqui dentro do parêntese, 2. Isso aqui vai ser igual a 3 fatorial, que é o n, dividido por 2 fatorial, que é o número de repetições. E aí você vai fazer aqui, ó, 3 fatorial é 3 vezes 2 fatorial, e divide 2 fatorial. Corta esse 2 com esse 2 fatorial, e o resultado dá igual a 3, ou seja, existem 3 maneiras de a gente arrumar esses lápis nesse estojo. Tá vendo como é, gente, a aplicação da fórmula? Vamos mais adiante. Vamos continuar resolvendo situações problemas, agora a questão 4. Quantas maneiras podemos organizar as cartas de baralho em fila, mudando as cartas de lugar? Nós vamos deixar elas em fila, vamos só trocar uma carta com a outra. Observe que aqui tem 5 cartas, mas 2 delas são repetidas, ó, 3 de copas e 3 de copas. Então, nós vamos colocar aqui, isso é uma permutação de 5 cartas, que são 5 elementos, sendo que uma repete 2 vezes. 5 fatorial dividido por 2 fatorial, isso aqui é igual. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, eu paro aqui porque alcancei o valor aqui de baixo. Como isso aqui está multiplicando e aqui está dividindo, eu vou cancelar esses 2 elementos. Isso aqui fica 5 vezes 4 vezes 3, que vai dar igual a 60 maneiras que nós temos de organizar essas cartas de baralho em fila aqui nessa questão. Beleza? Mais uma questão aqui, número 5. Ao receber a quantia de R$ 34, João resolveu arrumar as notas em cima de uma mesa, da forma como aparece na figura. Dessa forma aqui, ó, R$ 34, 10, 20, 5 e 5, 30 e 2 de 2, 34. De quantas maneiras diferentes ele poderia dispor essas cédulas no momento de arrumá-las? Quer dizer, ele vai conservar esse mesmo critério de arrumação,
Mas como é que poderia ficar? Quantas maneiras diferentes ele teria para dispor dessa forma? Então, nós vamos ter aqui uma permutação com repetição. Nós temos 6 cédulas, sendo que tem uma que repete 2 vezes, outra repete 2 vezes, que é de 5, e mais outra repete 2 vezes. Então, nós vamos ficar com isso aqui, 6 cédulas, então é um P6 ao todo, número de elementos. Um repete 2 vezes, o outro também e o outro também. Então, nós temos 3 repetições de 2. Isso aqui vai ser igual a 6 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial vezes 2 fatorial, que são as quantidades de repetições de cada elemento. Isso aqui é igual a 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Paro aqui no fatorial, deixo esse aqui fatorial também embaixo. Esses dois aqui não tem o fatorial, não foi porque nós esquecemos, porque 2 fatorial é 2. E esse 2 fatorial também é 2, então eu tirei aqui. Esse fatorial aqui eu cancelo com esse. E esse 2 vezes 2, ele é igual ao 4, então eu cancelo eles dois com esse 4 daqui. O que sobrou? Sobrou 6 vezes 5 vezes 3. Isso aqui é igual a 90. 90 maneiras que você tem de arrumar essas cédulas dessa maneira como aparece aqui na questão. Beleza? Entenderam direitinho, galera? E aqui nós vamos deixar exercícios propostos. São 3 questões. Aqui estão as respostas. Você vai resolver, tira um print aí da tela, resolve e verifica se bateu com a resposta. Isso é uma forma de você treinar o que você aprendeu nessa aula. Então eu espero que vocês tenham gostado da aula e a gente se vê na próxima aula, se Deus quiser, gente. Fiquem com Deus.